A gente recebe agora, com muito prazer, o ministro Flávio Dino. Ministro, seja muito bem-vindo ao ICL, obrigada. A gente sabe que essa semana é uma semana muito turbulenta, muita coisa acontecendo em Brasília, e o senhor, mais uma vez, abrindo a sua agenda para conversar conosco. Seja muito bem-vindo, obrigada. Meus cumprimentos a todos vocês, muito obrigado. Minhas saudações aqui a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Ministro, a gente criou aqui uma dinâmica um pouco diferente, porque quando a gente anunciou no programa de hoje que o senhor estaria conosco, é óbvio que todos os brasileiros que acreditam na democracia estão muito preocupados com esse momento que a gente vive, as pessoas começaram a querer perguntar, fazer perguntas para o senhor. Então a gente criou uma dinâmica, a nossa redação selecionou algumas mensagens dessas pessoas que nos acompanham, e aí a gente vai ter essas perguntas, então, selecionadas para o senhor, além das nossas perguntas aqui de todo o nosso elenco também, o Guilherme Amado que se junta a nós já. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Eu peço licença para o senhor, a gente vai rodar o vídeo, então, da nossa audiência. A primeira pessoa, como se chama mesmo? Perdão, que eu... Elisa Cristina é que faz a primeira pergunta para o senhor, ministro. Professora Elisa Cristina Riesco, São Vicente, Baixada Santista. A minha pergunta é a seguinte: por que quando o presidente Lula pediu as imagens para o general, ele negou? Por que ele não deixou essas filmagens logo de pronto para que fosse feita uma avaliação do governo para que essas coisas não tivessem acontecido? Por que só a CNN teve acesso a essas imagens? E por que só agora? Obrigada. Professora Elisa, realmente foi uma situação surpreendente que houvesse imagens que não eram ainda de conhecimento geral. E isso, de fato, aconteceu. Essas imagens haviam sido juntadas em procedimentos, mas que tramitam na polícia. E é importante, portanto, esclarecer a todos que nenhuma autoridade do governo tem acesso ou interfere em inquéritos policiais. Então, há uma questão interna do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, que faço questão de lembrar, que não integra o Ministério da Justiça e Segurança Pública, é um órgão autônomo vinculado diretamente ao presidente da República, e aí houve este problema com essas imagens lá, e, ao mesmo tempo, as imagens todas na sua íntegra, não só do Planalto, mas também do Congresso e do Supremo, estão juntadas nesses inquéritos policiais, sendo analisadas por quem de direito, ou seja, pelos delegados de polícia e pelo Ministério Público e, em seguida, pelo Poder Judiciário. Então, nessa instância técnica, tenho certeza que todas as imagens estão sendo analisadas, periciadas, e são provas fundamentais para o andamento das ações penais que estão já tramitando perante o Supremo. Muito bem, ministro. Obrigada, Elisa, também. Daqui a pouco a gente vai fazer mais uma rodada com perguntas da nossa audiência. Vamos por aqui, então. Eu queria só pedir também para o Guilherme e para a Cris, para a gente fazer perguntas assim, bem curtinhas, para a gente aproveitar bastante aqui o nosso tempo com o ministro. Eu vou fazer a primeira pergunta, ministro, que eu estou bastante curiosa. A gente teve ontem, eu e imagino que muitas pessoas também, né? A gente ontem divulgou aqui também no nosso programa as imagens no Planalto, mostrando o momento em que o presidente Lula chega na antessala do gabinete da presidência, né? Logo depois o senhor aparece, o ministro da Defesa, José Múcio, aparece também, o da Casa Civil, Rui Costa, os senadores Randolph e o Jacques Wagner. E aí a gente vê que o senhor gesticula bastante, a gente percebe que o senhor está bastante nervoso, conversando, e até o Guilherme que está conosco aqui, logo mais vai lhe fazer perguntas também. Ontem comentou conosco que ele ouviu ou ele teve informações do que o senhor teria dito naquele momento, a gente tem as imagens aí, e aí o que ele trouxe para a gente é que o senhor teria dito, tem que prender todo mundo, cada uma dessas pessoas tem que ser presa, o senhor cobrava isso. Queria entender se foi exatamente isso mesmo que o senhor disse, qual foi o teor ali dessa conversa naquele momento de bastante tensão. O esclarecimento preliminar importante é quanto à hora dessas imagens, porque facínoras, criminosos, que habitam, infelizmente, uma parte da luta política brasileira, estão dizendo que isto foi durante a invasão. Como é possível ver agora mesmo com a imagem que está na tela,
que isso já era praticamente 22 horas, ou seja, foi muito após a retirada dos invasores. E ali nós estávamos exatamente conversando, debatendo sobre as consequências dos atos criminosos. Muitos perguntam se eu estava brigando com o ministro Múcio. Jamais. O ministro Múcio é meu amigo desde que foi líder do governo Lula na Câmara em 2007. Agora, é claro que eu estava tenso, é claro que eu estava indignado, é claro que eu estava desde 15 horas, 15h30, ajudando a gerenciar uma crise gravíssima, uma tentativa de golpe de Estado, e eu sou uma pessoa enfática, então eu estava falando com ênfase, mas dali saímos eu, o ministro Múcio e o ministro Rui, os três que aparecem debatendo, para uma reunião com o comando do Exército da época. Então não houve nenhum tipo de briga, havia um debate, como de fato eu sustentei, e foi a linha correta, e sustentarei de novo, que aquelas pessoas estavam em flagrante, foram presas e deveriam ser presas. E, com a graça de Deus, isso aconteceu. Então, basicamente, é essa cena que dá para ver. Faço questão de frisar, porque a deputada presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, aparece aí na tela, dá para ver ela no celular na mão, e já estavam dizendo que a Gleisi estava lá na hora da invasão. Então, nós estamos também numa batalha, e essa CPI que vem aí é essa luta pela preservação da verdade contra bandidos. São bandidos que querem adulterar imagens. As imagens aí estão. Nós estávamos debatendo indignados, o que mostra, mais uma vez, que é disparatada a versão delirante de que nós estávamos ali, de algum modo, macomunados com os golpistas. Não, nós estávamos exatamente indignados e determinando providências. E eu determinei e as providências foram cumpridas. Perfeito, ministro. Obrigada, Edu. Não, eu queria até fazer um depoimento aqui, que eu, quando vi essas imagens, eu fiquei me senti contemplado na minha indignação, porque no dia, ministro, primeiro, bom dia, muito obrigado por estar aqui com a gente está com uma audiência recorde, e é muito bom a gente estar com uma audiência tão grande para esclarecer assuntos que estão sendo propositalmente jogados de uma maneira absolutamente, enfim, maldosa, né? Maldosa por aqueles que querem transformar esse evento num palco para as ideias desses grupos fascistas. Já já a gente vai mostrar o que as redes sociais estão trazendo para a gente, e realmente eles conseguiram bastante destaque. Mas eu falei no dia, pô, essa turma toda tinha que ser presa. E eu falei assim, vocês sabem que eu sou o maior fã do Dino, falei aqui no dia, não preciso repetir, já fiz várias vezes esses elogios ao senhor, mas eu falei, pô, eu queria ver ele agora, enfim, sendo mais duro e pedindo a prisão dessa turma, porque não é possível. Então, quando eu vi o vídeo, eu falei assim, eu quero pedir desculpas publicamente, porque ele estava sentindo essa mesma indignação que eu senti no dia. Então, está pedido publicamente aqui, enfim, essa desculpa por um comentário que eu fiz. E a pergunta é, agora a gente, enfim, está vivendo esse tipo de situação e as pessoas querem saber o seguinte, o governo fez o que tinha que fazer no sentido de, separou ali para a carne do leão, para o leão perder a fome. Leão, a audiência, né? A opinião pública. Ou não, o governo realmente vai chegar nos generais, entendeu? Se tem, e obviamente eu que estou falando, não é o senhor, se tem algum Heleno, Vilas Boas, sei lá quem, se tem alguém envolvido, é bom o cara se tem, eu estou falando aqui jogando nomes, é bom dormir com medo, entendeu? Porque está sendo investigado e vai chegar quem tem que chegar. Essa é a pergunta que a gente quer saber. Se vai ser só a turma que entrou dentro dos ônibus ali, estava no acampamento, ou se o negócio está caminhando e é bom quem tá envolvido ficar com medo, porque tem motivo para ficar com medo. Hein, ministro? Eduardo, primeiro sobre essa indignação patriótica e cívica. De fato, quando eu chego aqui ao Ministério, que é outra confusão que eles criam, eles dizem o Dino estava lá, estava na janela. Não, eu não estava na janela.
Eu fui chamado em face de uma crise que não me pertencia, falando legalmente. Claro que politicamente, como integrante do governo, eu me desloquei imediatamente para cá, para ver o que eu podia propor ao presidente da República, e, de fato, a intervenção nasceu aqui, neste gabinete que eu me encontro nesse momento. As determinações possíveis naquele momento foram adotadas aqui, e após a intervenção nós comandamos o quê, Eduardo? Exatamente o que você disse, as prisões. As prisões, logo depois que o presidente da República decreta a intervenção, nós tomamos essas providências. E elas foram executadas, milhares, inclusive essas pessoas estão respondendo já ações criminais perante o Supremo. Agora mesmo o ministro Alexandre de Moraes votou no tocante a mais 200 réus. Então, nós já temos centenas de pessoas que estão sendo processadas. Pessoas de vários níveis, políticos, eu diria. Desde pessoas que simplesmente foram lá e foram executores, até incitadores, organizadores, pequenos financiadores desses agrupamentos. E a investigação, sim, ela não tem fronteira. Agora, ela se dá nos termos da lei. Nesse aspecto, Eduardo, acontece uma curiosidade que eu gostaria de sublinhar. A CPI foi reivindicada fortemente pelos fascistas. A CPI vai agilizar a responsabilização deles, porque perante o Código de Processo Penal, há ritos a serem seguidos. Ou seja, você não pode intimar alguém a prestar um depoimento com base em achismo, com base em intuição. É preciso que você tenha indícios conducentes a provas para um delegado ou um procurador intimar alguém para dizer, venha depor. Então, esses indícios estão sendo construídos nos inquéritos policiais. Construídos, que eu digo, é importante dizer isso, construídos não no sentido de artificialmente. Eles estão sendo construídos no âmbito do inquérito. Eles estão sendo trazidos para o inquérito. A CPI não tem essas amarras. Então, gente que só iria depor daqui a 3 meses, vai depor daqui a semanas. Porque exatamente a CPI tem uma lógica diferente, do ponto de vista legal, do que um inquérito na polícia, conduzido pelo Poder Judiciário. Então, com certeza, Eduardo, posso afirmar a você, eu tenho procurado, desde aquela tarde do dia 8, ao longo da minha vida, claro, de um modo geral, manter um binômio. Firmeza, coragem e, ao mesmo tempo, serenidade. Porque se você tem apenas firmeza e coragem, de um tempero inadequado, você pode cometer erros técnicos. E eu não posso cometer erros técnicos. Eu sou o último que pode errar tecnicamente. Como um bom cristão, né, segue os conselhos de São Tomás de Aquino, que falava exatamente isso, a justiça, a coragem e a serenidade. É isso aí. Exato, exatamente isso. E justamente. E, ao mesmo tempo, esta serenidade, né, a coragem, a firmeza e a serenidade para manter o que me cabe, que é a supervisão disso tudo. E afirmo a você, e afirmo às milhares de pessoas que estão nos acompanhando. A lei está sendo cumprida, é o nosso parâmetro, é a determinação do presidente Lula, e nenhum fascista, nenhum golpista ficará impune no Brasil. Isso eu afirmo a você como uma tarefa de vida. Não é uma tarefa de governo, é uma tarefa de vida. Nós devemos isso ao Brasil. Nós devemos à nossa pátria, sobretudo os que virão depois, que esta gente golpista seja punida para não ter mais a ousadia de tentar invadir e destruir as sedes dos poderes, invadir e destruir a democracia. Não farão. E é por isso que eu me dedico todos os dias para que a lei seja cumprida contra aqueles que praticaram esses atos hediondos, como nós estamos vendo na tela. Muito bem, eu vou passar a próxima pergunta para a Cristina, por favor, Cris. Bom dia, ministro, e permita-me aproveitar aqui a oportunidade e parabenizá-lo pela firmeza, coragem, serenidade e ênfase. Agora, queria fazer a seguinte pergunta, só me corrija se eu estiver errada.
mas eu lembro de ter lido um post seu dizendo que as investigações, o aprofundamento das investigações levaria, inclusive, a pessoas que ainda não apareceram nas investigações, na promoção, organização, o estímulo, enfim, a esses atos golpistas de 8 de janeiro. O senhor estava se referindo ao general Heleno, que todo mundo sabe, transformou o GSI num ninho de golpistas? Eu estava se referindo a ele ou a quem mais? O que o senhor pode nos adiantar com relação a isso? Nós tivemos 3 vertentes principais que conduziram ao 8 de janeiro. O primeiro deles, um núcleo econômico. Mas esse núcleo econômico, até aqui, não parece, Cristina, envolver grandes financiadores no sentido de grandes empresários. Provavelmente uma rede descentralizada de empresários que são, sim, grandes nos seus contextos regionais. Nós já, inclusive, identificamos vários, alguns foram presos, existem ações criminais contra vários deles, inquéritos, etc. Esse é o primeiro núcleo, o econômico-financeiro. O núcleo político, o personagem mais notável do núcleo político, já identificado e nesse momento preso por ordem judicial, é o meu antecessor, que esteve sentado aqui exatamente nesse local em que me encontro nesse momento. Ele era uma pessoa de destaque, ao que tudo indica, pelos indícios até aqui colhidos, nesse núcleo político. Agora, ele agia sozinho? Claro que não. Óbvio que não. E ele está pagando sozinho. Veja a deslealdade desta gente, até entre eles próprios. Então, eu me refiro, Cristina, em primeiro lugar, a este ponto. Outros integrantes do núcleo político vão aparecer. Eles existiram. E nós tivemos, em terceiro lugar, esse núcleo militar. Alguns já identificados. Nós estamos indo em camadas, eu diria. Lembremos todos que 81 militares já foram ouvidos nos inquéritos policiais. 81. Quer dizer, essas alturas, mais de 81. Era 81 na semana passada. Nós estamos chegando perto de 100. E o nível hierárquico desses militares está subindo. As imagens também ajudam nesse aspecto. E aí a resposta também, Cristina, é sim. Eu estou falando, sim, de generais, infelizmente, de oficiais, que traíram, são traidores do Brasil. Ficam dizendo que são patriotas, são traidores vis. Porque cantam o hino nacional, juraram defender a pátria e participaram de uma conspiração. São traidores. E esses traidores vão responder perante o Poder Judiciário. Cris, obrigada pela sua pergunta. Agora eu vou passar a palavra para o Guilherme. Guilherme, por favor. Ministro, bom dia. Na formação da CPMI, existe uma expectativa do governo de que vai se ter o controle de cerca de 2/3 dos 32 cargos. Algumas pessoas falam que o governo teria 20, outras falam que teria 22, dos 32. Mas a gente sabe que tem que ter um cuidado muito grande na escolha dos nomes que vão para a CPMI, mesmo entre os partidos da base governista, para que não vá pessoas lá que sejam da oposição, na verdade, embora estejam em partidos que são da base. Como que o governo está fazendo para garantir que tenha, pelo menos, a relatoria, a presidência controladas por aliados do governo? Isso deve ser decidido essa semana, né? Guilherme, se eu pudesse me duplicar, mas eu não tenho essa máquina, eu estaria com muito gosto na CPI, como senador. Eu até pensei nisso, mas acho que nesse momento eu tenho uma tarefa a cumprir aqui no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Acho, portanto, que a CPI será de enorme importância para que haja, nesse momento, aquilo que nós estamos lutando. Veja, nós temos uma orientação política, a orientação política do governo sempre foi no sentido de preservar a pauta parlamentar, a pauta legislativa.
questão fiscal, emprego, economia, projetos para o país. Essa é a nossa linha. Mas a oposição fascista fez de tudo, exigia, muito bem, querem a CPI, façamos a CPI. A CPI nos termos da lei, nos termos da Constituição, e fiel à verdade. Eu, sinceramente, Guilherme, até vejo com assim, um certo tom anedótico a ideia, quando ela é propalada, de que eu sou um dos alvos da CPI. Eu vejo isso assim como quase como uma tentativa caricatural, desesperada, de inverter os termos do debate. E, sinceramente, não tenho nenhum receio para o governo, para o país, de qualquer composição da CPI, porque é muito simples. É verdade versus mentira. Verdade, mentira. Quaisquer que sejam os deputados e senadores que lá estejam, é impossível criar base material para as fantasias que eles põem na internet. Uma coisa é o sujeito ir lá fazer um vídeo e dizer uma loucura qualquer na internet. Já está errado, claro, moralmente, inclusive, é quebra de decoro parlamentar. Mas vamos lá, que seja uma pessoa despudorada. Faz lá o vídeo, mas numa comissão, com contraditório, ele vai dizer o quê? E ele não vai ter resposta? Claro que vai. Então, eu confio muito, Guilherme, que a coordenação política do governo, aí me refiro tanto ao ministro Padilha quanto aos líderes, nossos líderes no Congresso, na Câmara, no Senado, vão encontrar a composição boa. A boa para quem? O governo não, boa para a verdade. É o que nos basta. A verdade está do nosso lado. Paradoxalmente, aquele que falava tanto em verdade terá agora o confronto com um conjunto de mentiras. E nós temos este escudo principal. E isto nos dá muita tranquilidade quanto ao desfecho dessa CPI. Muito bem. Guilherme, obrigada pela pergunta. Ministro, antes do William fazer a pergunta dele, a gente vai dar mais um giro com a nossa audiência, com as perguntas selecionadas pela nossa redação. A gente vai ouvir agora o Jorge Pulga. Bom dia, ministro. Jorge, do Rio de Janeiro. A minha pergunta é se o senhor acredita que o país ainda está sob risco de um golpe de Estado e que há forças atualmente no país trabalhando nas sombras para que isso aconteça. Ministro, por favor. Eu diria, Jorge, que esse risco diminuiu muito desde a frustração do 8 de janeiro, mas, infelizmente, ele é um traço permanente da realidade brasileira. Na nossa formação histórica está essa dificuldade de lidar com a chamada ética da legalidade democrática. Frequentemente há essas interrupções, essas viradas de mesa e esse apelo à violência. Então, quem, como nós conhecemos, todos nós, a história brasileira, sabemos que esse risco sempre existe, às vezes menor, às vezes maior, mas infelizmente existe, porque uma parte da nossa elite econômica, inclusive, no fundo, tem saudade da Casa Grande, do Pelourinho e da Senzala. Então, sempre esses setores, não todos, um pedaço, se juntam com extremistas e oportunistas e corruptos da política e tentam formar um bloco golpista. Isso está na história brasileira. E agora continua, menor grau, pequeno, mas continua. De modo que a frase atribuída a Ulisses e Tancredo, no sentido que a democracia é uma planta terra, permanece, infelizmente, atual. É preciso todos os dias regar, cuidar e ter uma atitude de muito destemor na defesa desta plantinha que é vital para que haja oxigênio na nossa nação. Ministro Flávio Dino, bom dia. Primeiro, sempre dar parabéns para o senhor. Sempre que o senhor vem aqui, tem uma coisa nova para o senhor falar sobre o trabalho do Ministério da Justiça. Dar os parabéns para o senhor, para o Ricardo Capelli, que tem feito também um ótimo trabalho, agora em mais uma função, né? Eu queria perguntar para o senhor uma coisa que o Ricardo Capelli falou ontem sobre a desbolsonarização do GSI e quero estender isso para o governo todo.
Obviamente, o governo não teve tempo de fazer transição, né? O governo Bolsonaro prejudicou muito essa transição e foi pouco tempo, né? Em dia 8 de janeiro já aconteceu a tentativa de golpe, mas o Capelli falou que 35% do GSI já foi desbolsonarizado. Eu queria estender. O senhor acha que o governo falhou em não desbolsonarizar mais partes essenciais do governo nesse período, que acabou, inclusive, complicando nessa tentativa de golpe de 8 de janeiro? William, nós tivemos 5 dias praticamente entre a posse e o dia 8. Lembrando que houve a posse no dia 1º, dia 2 e 3, posse de ministros. Então, era muito difícil. Veja, no caso do Ministério da Justiça mesmo, havia nomeados apenas eu e o Capelli, mais uns 2 ou 3. Poucos. Então, porque isso exige um controle legal, é um procedimento. Você não exonera uma pessoa e nomeia outra sem que haja um procedimento legal, que começa no Ministério e vai até a Casa Civil, há pesquisas, enfim. E isto tudo complicou muito, e acho mesmo, William, que até a data foi influenciada por isto. Esta gente, articulada com a direita extremista global, sabe, entende de golpismo, eles não entendem de muita coisa, entendem quase nada. É uma gente mal educada, grosseira, inimiga de livros, inimiga da cultura, da ciência, do saber, mas se tem uma coisa que eles são especialistas, é em golpe de Estado. Então, acho que essa tecnologia foi usada de propósito, pegar exatamente esse momento de uma transição que não houve e aí conseguir, num certo sentido, obter esse êxito temporário que eles tiveram, e não foi adiante por conta do espírito democrático da imensa maioria do povo, que não aderiu a esse desvario. A maioria das Forças Armadas também não aderiu, tampouco das forças policiais, e se formou uma grande corrente de defesa da democracia e isolou os golpistas. Então, esses golpistas estavam, inclusive, no interior da máquina pública. Estão saindo a estas alturas, imagino que restem poucos. Mas naquele dia 8 de janeiro, certamente, William, eram vários, eram muitos. As imagens mostram que se passou dentro do Palácio Planalto com a participação por ação ou omissão de agentes públicos. Então, esse processo que o Capelli mencionou prossegue e deve prosseguir, feito nos termos da lei, mas, obviamente, nós não podemos ter pessoas que são golpistas. Nós podemos, sim, ter pessoas que votaram no Bolsonaro. Ninguém vai fazer caça às bruxas com base em opção de voto, mas a pessoa tem direito a votar, porém ela não tem o direito de sabotar. Ela tem o direito de votar, mas ela não tem direito de infringir a lei para impor a sua vontade contra o resultado da eleição. E é isso que está sendo, já havia sido iniciado e prossegue até o momento. Inclusive, William, desculpe, só um complemento, William. Claro. Conversei com o Capelli ainda há pouco e ele vai, inclusive, continuar agora, entre hoje e amanhã, já algumas centenas de exonerações. Muito bem, ministro. Ministro, hoje na abertura, quando o William, ele anunciava que o senhor estaria com a gente, ele cometeu ali um ato falho falando da CPI da Covid, ao invés da CPI dos atos de 8 de janeiro. Eu falei, é maravilhoso você ter trazido isso, William, porque a gente se pergunta o seguinte, poxa, o Brasil passou por um momento que vai ficar para sempre na história desse país, naquelas páginas que a gente mais vai se envergonhar, que a gente mais vai sofrer ao reler, porque a gente está falando de centenas de milhares de pessoas que morreram por conta de atitudes, de desmandos e de interesses ali de pessoas que fizeram parte do governo passado, e, claro, ali juntos com empresários, junto com outros políticos que estavam nos estados, etc., e até agora a impressão que a gente tem é que nada aconteceu. Eu sei que o Ministério da Justiça, que tem muita gente que acha o seguinte, o Ministério da Justiça, tudo que é lei e tem que ter gente presa, reclama com o Dino.
E aí esquece que tem Ministério Público Federal, que tem todas as cortes, que tem todas as instâncias, etc. Mas você, como alguém que fala tão bem sobre essas questões do campo legal e agora nosso ministro da Justiça, o que você tem a dizer sobre essa expectativa de que as pessoas sejam punidas pelo mal que foi feito durante a pandemia? Porque senão vai acumulando. Senão agora é 8 de janeiro. Aí só vai aumentando a fila de pessoas que causaram mal para esse país e que fica parecendo que CPI é o jeito de terminar em pizza. Né? Eu estou falando a cabeça, né, da opinião pública assim, ih, ferrou, foi para CPI, não vai acontecer nada. É interessante, Eduardo, essa conexão que você faz entre os terríveis, trágicos eventos atinentes à pandemia e o momento atual, porque, às vezes, as pessoas são até as mesmas, às vezes não são, mas certamente as ideias são as mesmas. Uhum. As ideias de quem ataca uma escola são as mesmas ideias daqueles que atacaram hospitais. As ideias de quem atacou o Palácio do Planalto são as mesmas ideias daqueles que disseram que as vacinas faziam mal. Então, é importante entender que nós estamos, na verdade, em episódios, como você menciona, lutando cada batalha, mas não podemos perder de vista o curso geral dos acontecimentos. Hoje, o presidente Lula foi atingido por um grupelho mal educado, grosseiro, abjeto, na Assembleia Portuguesa. Este grupelho que lá está professa as mesmas ideias destes grupelhos que cá estão. Então, essa extrema-direita global, que se organiza em torno da grosseria, da violência e da ideologia da morte, pratica todos esses ataques à lei. E o papel do Ministério da Justiça é exatamente garantir as condições institucionais no âmbito do Poder Executivo para que a justiça seja feita. Isso está sendo executado, como disse, todos os dias, mas a sua pergunta é pertinente no sentido de frisar que o Ministério da Justiça não comanda o Poder Judiciário. Então, nós temos, em relação a todos esses episódios, violência em escola, ataques em hospitais, negacionismo na pandemia, corrupção com dinheiro público na pandemia que houve. Enfim, todos esses fatos, existem inquéritos, ações penais, e os resultados vão sendo publicizados na medida em que aconteçam, assim como também em relação ao 8 de janeiro. O que eu quero dizer a você, Eduardo, que há uma atitude séria por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública naquilo que nos cabe. É evidente que, quando eu tomei posse, muita coisa já estava arquivada, o que pode ser desarquivado está sendo, o que não pode, legalmente falando, haverá outros procedimentos para que nós possamos, com isso, afirmar um conceito, que é o conceito da autoridade da Constituição, por sobre esses extremismos violentos que emergem em momentos como aqueles que mencionamos. Ministro, nós separamos mais uma pergunta da nossa audiência. A Sumari vai lhe perguntar agora. Bom dia, ministro. Eu gostaria de perguntar até quando as pessoas vão espalhar fake news e vão ficar impunes. Ontem, um repórter muito conhecido disse que as investigações só começaram a partir da divulgação do vídeo da CNN. Isso é um absurdo. Até quando? Sumari, nós estamos, nesse instante, acompanhando o Congresso, a Câmara, no caso, analisando o projeto de lei 2630, que foi votado no Senado. Há umas tentativas de modificações positivas. O próprio Ministério da Justiça, sob o comando da professora doutora Estela Aranha, que trata da matéria, fizemos sugestões ao relator, que é o deputado Orlando Silva, e eu espero que nós consigamos avançar nessa legislação, que é vital para o combate às fake news. Eu tenho tomado uma série de medidas naquilo que nos cabe. Cito um exemplo, a portaria que editei na semana passada, enquadrando
as plataformas numa moldura normativa sobre violência contra escolas. Então, nós editamos essa portaria que é a portaria 351 do ministro da Justiça, está em vigor, e acho, Sumari, que constitui um modelo, eu diria, um paradigma, uma referência. E é a partir dessa referência que nós devemos caminhar com legislação e com aplicação. Veja que, no caso de fake news e de ameaças contra escolas, nós obtivemos um grande êxito, com centenas, com milhares de operações já executadas. Então, acho que essa é uma referência que deve também migrar para esse terreno, e espero que o debate na Câmara consiga resultar numa boa lei, uma lei à altura daquilo que o Brasil merece e compatível com as melhores experiências internacionais, mormente aquelas no âmbito da União Europeia. Ministro, pegando carona nessa pergunta da nossa audiência, da Sumari, gostaria de perguntar, na sua opinião, obviamente, o que o senhor acredita que estivesse por trás desse vazamento das imagens da CNN, principalmente do primeiro vídeo, que teve aquela edição, borrão de imagens. A impressão que a gente tem é que foi intencional para derrubar o ministro general Dias. Se é isso mesmo, quem se beneficiaria disso? O senhor acredita nessa linha? Eu tenho certeza que foi um vazamento bolsonarista. Isso eu afirmo cabalmente, de inspiração bolsonarista, pessoas que são adeptas dessa exótica ideologia. Com qual propósito? Provavelmente tumultuar, criar uma narrativa, para usar a expressão de Agafta, de que o general lá, e o próprio governo, de um modo geral, participou. Eles têm essa alucinação. Eu me preocupo muito até com a sanidade, assim, pensando neles. É uma alucinação, porque eles dizem que nós estávamos lá, nós sabíamos de tudo, nós participamos, planejamos, que havia infiltrados. Eles dizem, infiltrados. Cadê os infiltrados? Nós já temos milhares de horas de gravações reveladas em vários momentos. No Planalto, no Supremo, no Congresso. Cadê os infiltrados? Um nome. 1, 2, 3, 4, 5. Cadê os infiltrados? Então, realmente, é uma desfaçatez. E aí, esse vida era para tentar fortalecer essa alucinação. E eu deploro muito, lamento muito que agentes públicos tenham feito um vazamento com má intenção. E acaba que a verdade sempre vence, porque não adianta borrar. A mentira é um borrão. A verdade ultrapassa o borrão. É isso. Não adianta. Bota o borrão na cara. No outro dia aparece o nome do cidadão. É isso. Assim vai ser daqui para frente. Por isso que essa gente pode ter a segurança de que eles podem gritar, berrar, ameaçar, podem fazer o que quiser, mas a verdade é maior do que eles. Perfeito, ministro, perfeito. A gente estava comentando aqui entre nós, no nosso chat, que a gente não queria encerrar essa entrevista, que realmente foi muito importante tê-lo conosco hoje. A gente agradece mais uma vez, porque, de novo, eu repito, a gente sabe da sua agenda, do seu trabalho, ministro, então, obrigada por abrir esse espaço e conversar conosco hoje. Uma excelente semana e bom trabalho. Muito obrigado e parabéns a vocês pelo notável trabalho que eu acompanho com muita alegria. Desejo sorte, sucesso, êxito e proteção de Deus a todos vocês. Um abraço, estamos firmes. Democracia vence sempre. Tranquilo.